noite. Este é o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia. Inscreva-se para ficar por dentro de atualizações. Vamos aos destaques de hoje, 25 de dezembro. Transcrições da conversa entre Putin e Bush vazam. Reação da Ucrânia. Forças russas atacam regiões de Odessa e Chernihiv. A Ucrânia aumentou significativamente o seu potencial militar em 2025. Transcrições de conversas entre o ditador russo Vladimir Putin e o ex-presidente dos Estados Unidos, George Washington Bush, vazaram na internet. As transcrições literais das reuniões e telefonemas de Vladimir Putin como presidente dos Estados Unidos, George Washington Bush, entre 2001 e 2008, foram divulgadas ao público ontem, como resultado de uma ação judicial movida pelo Arquivo de Segurança Nacional com base na Lei de Liberdade de Informação. Mesmo naquela época, entre 2001 e 2008, o governante do Kremlin já expressava claramente seu ódio. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Ódio pela Ucrânia, pela OTAN e por outros países. 16 de junho de 2001, há 20 anos. Nesta primeira reunião pessoal no Castelo de Brno, na Eslovênia, Vladimir Putin e George Washington Bush expressaram respeito mútuo e desejo de estabelecer uma relação próxima. Putin conta a Bush sobre suas crenças religiosas e a história de sua cruz que sobreviveu a um incêndio em sua dacha. O que realmente aconteceu? A boa vontade soviética mudou o mundo, voluntariamente, e os russos abriam mão de milhares de quilômetros quadrados de território, voluntariamente. Putin levanta a questão da adesão da Rússia à OTAN e diz que a Rússia se sente excluída. 16 de setembro de 2005, presente pelo lado russo, Putin e o embaixador Ushakov nos Estados Unidos. Putin pergunta a Bush se os Estados Unidos estão desenvolvendo uma pequena arma nuclear. Após a explicação detalhada de Rumsfeld sobre as discussões reais sobre tal projeto, Bush diz: Rumsfeld acabou de revelar todos os nossos segredos. Putin diz que leu tudo na internet. Brincadeiras habituais, como visto na maioria das conversas entre Putin e Bush. Passando para a Coreia do Norte, Putin descreve sua recente visita ao país e, de repente, dá a Bush uma visão de seu próprio compromisso passando com a ideologia comunista. Eu era membro do Partido Comunista. Eu acreditava nas ideias do comunismo. Eu estava preparado para morrer por elas. 6 de abril de 2008, presente novamente, Putin, Lavrov, ministro das Relações Exteriores, Yuri Ushakov, embaixador da Rússia nos Estados Unidos. Putin declara sua forte oposição à adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN e afirma que a Rússia contaria com forças anti-OTAN na Ucrânia e criaria problemas no país o tempo todo, pois está preocupado com a ameaça de bases militares e novos sistemas militares sendo implantadas nas proximidades da Rússia. Surpreendentemente, em resposta, Bush expressa sua admiração pela habilidade do presidente russo em apresentar seus argumentos. Qual é a razão para todos esses documentos serem agora desclassificados? Não sabemos, mas o que podemos realmente compreender deles é que Vladimir Putin sempre foi o que é agora. Um comunista, um ditador, um fanático religioso e um usurpador do poder que alterou a Constituição russa a seu favor. Considera a OTAN um perigo, a Ucrânia um país artificial e qualquer pessoa que ouça dizer não às suas ambições imperiais um inimigo. Ouvimos Putin dizer muitas vezes que esta guerra que ele começou terminará quando, e cito, as causas profundas desta guerra terminarem. Bem, neste caso, todo o mundo deve entender que a guerra de Putin terminará quando Putin morrer. Tão simples quanto isso. Os ataques da Rússia voltaram a ter como alvo infraestruturas civis energéticas em toda a Ucrânia, deixando milhares de consumidores sem energia em 5 regiões. Na região de Odessa, as autoridades locais informam que as forças russas atacaram instalações portuárias e industriais, matando uma pessoa e ferindo outras 2. O ataque provocou um grande incêndio e causou danos extensos em armazéns, locais de produção e edifícios administrativos.
Em Chernihiv, drone russo atingiu prédio residencial alto, provocando incêndios em várias instalações de infraestrutura energética da cidade. O Serviço de Emergência de Estado ucraniano informa que equipes de primeiros socorros foram enviados para combater incêndios em vários locais após o ataque do UAV. Não há relatos de vítimas até o momento. E a Rússia rejeitou uma proposta do Papa sobre cessar-fogo para o Natal. O Kremlin confirma que Putin não fará seu discurso anual à Assembleia Federal. Esta é a segunda vez desde a invasão da Ucrânia que Vladimir Putin cancela de seus principais discursos do ano. A porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirma que foi uma decisão pessoal do presidente. Interessante, não é? Peskov observou que o discurso só ocorreria quando o presidente considerasse necessário, citando a necessidade de preparação do conteúdo e uma agenda de trabalho exigente. Talvez Putin tenha coisas mais importantes a fazer, como, por exemplo, continuar a guerra na Ucrânia. O presidente Zelensky relata fortalecimento dos laços entre a Rússia e entidades na China, potencialmente fornecendo inteligência espacial para alimentar os ataques aéreos russos. O anúncio segue-se a uma reunião informativa do chefe do Serviço da Inteligência Estrangeira, Oleg Ivashchenko. A inteligência de Kiev sugere que essas capacidades estão diretamente ligadas aos recentes ataques de precisão contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia. Estamos observando o fortalecimento dos laços da Rússia com entidades chinesas que podem fornecer dados de inteligência espacial. Infelizmente, tem havido correlações entre as filmagens do território ucraniano por satélites chineses e os ataques russos a instalações energéticas. Consideramos que tais casos são atividades que permitem à Rússia prolongar a guerra e tornam as abordagens diplomáticas menos sérias. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. 151 combates ocorreram na frente de batalha ao longo do último dia, informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Na direção de Pokrovsk, o inimigo tentou romper a defesa ucraniana 36 vezes. Esta parte da frente de batalha é mais difícil. As forças de defesa repeliram 5 ataques dos ocupantes russos nas direções de Kupiansk e Liman, 13 na direção de Alexandrivka. Na direção de Konstantinivka, os russos lançaram 16 ataques às posições dos defensores ucranianos. Na direção de Guliaipole, os soldados ucranianos repeliram 21 ataques. O chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, visitou a linha de frente de Zaporizhia para se reunir com unidades de operações especiais de elite. Durante a visita, Budanov juntou-se à unidade especial Timur, nas suas posições de frente. O general interagiu diretamente com os soldados e oficiais responsáveis por neutralizar as forças russas e o seu equipamento pesado no campo de batalha. As Forças Armadas da Ucrânia receberam, em 11 meses de 2025, 2,5 vezes mais drones FPV do que em todo o ano de 2024, informou o ministro da Defesa, Denis Shmyhal. Até o final de dezembro, o número de drones transferidos será superior a 3 milhões de unidades. A Ucrânia está se tornando líder na produção de armamentos modernos. A comunicação direta com os militares na linha de frente permite que os desenvolvedores fabricantes aprimorem e modernizem rapidamente as armas. Quais novos modelos as Forças Armadas da Ucrânia receberão em breve em nossa reportagem. A guerra obrigou a Ucrânia a acelerar drasticamente o desenvolvimento da sua própria produção de defesa. O que antes levava anos agora está sendo realizado em prazos reduzidos. Entre as armas promissoras que devem aparecer em breve no campo de batalha estão o canhão rebocado Marta, com um cano de 39 calibres, o complexo de mísseis tático-operacionais atualizado SAPSAN e o sistema lançador múltiplo de foguetes. Olha, e o projeto mais discutido, o chamado Long Neptune. Trata-se de um míssil de cruzeiro superfície-superfície, com um alcance de até 1.000 quilômetros. Na noite de 14 de novembro, os militares ucranianos utilizaram com sucesso o Long Neptune contra alvos em território russo. Se a produção atingir 30 a 60 mísseis desse tipo por mês, isso mudará visivelmente a arquitetura de defesa do país, afirmam os especialistas. Apesar do aumento múltiplo no alcance de voo, o peso da ogiva do Long Neptune, o RK-360L, também aumentou. 260 quilos contra 150 quilos
na versão antinávio. E isso é realmente uma surpresa muito inesperada, porque normalmente um alcance de voo mais longo dos mísseis é alcançado precisamente através da redução da ogiva. Mas no míssil Neptune D, os desenvolvedores resolveram simultaneamente o problema de aumentar o alcance e aumentar o peso da potência da ogiva. De uma publicação na Defense Express. Entre os desenvolvimentos promissores está também um análogo ucraniano da estação de radar AAN-TPQ-36. Utilizando um laser, ele guiará munições de alta precisão até o alvo. Os drones aparecerão com um sistema capaz de realizar reconhecimento em condições de neblina, nebulosidade e chuva. E o sistema de controle CROP-VA será configurado de forma que os dados do alvo sejam processados e imediatamente transmitidos diretamente aos recursos de fogo. Por exemplo, um UAV de reconhecimento transmite dados sobre um alvo que detectou para o servidor. Isso deve levar um segundo. No servidor, os dados são processados e já transmitidos para a arma. Consequentemente, literalmente em 2 minutos, a arma está apontada e pronta para disparar. Nesse caso, o tempo de controle de combate detectar-atacar é reduzido para praticamente 2 minutos. Andriy Zhuravlev, vice-chefe do Estado-Maior do Comando de Mísseis e Artilharia das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia. Mais de 500 empresas ucranianas estão envolvidas no desenvolvimento e produção de UAVs. O equipamento é testado diariamente em condições de combate. A indústria de defesa da Ucrânia pode produzir até 8 milhões de drones por ano, desde que haja financiamento. Drones FPV, bombardeiros, reconhecimento, interceptadores, kamikaze táticos, fibra óptica. Os drones mudaram o curso da guerra moderna e é na sua aquisição e produção que todos os exércitos do mundo estão agora focados. A Ucrânia abate cerca de 90% dos drones do tipo Shahed lançados pela Rússia. Portanto, deve-se presumir uma taxa de abate semelhante para os drones ucranianos. Eles precisam ser inteligentes e baratos de fabricar para que possam sobreviver. Mas também a constatação de que, já, a Ucrânia tem o exército mais poderoso da Europa Ocidental, e que as lições aprendidas do campo de batalha, a oficina aqui, significam que Kiev pode ser uma força dominante no futuro da Europa. De uma publicação do The Independent. A produção conjunta de armas é do interesse mútuo tanto da Ucrânia como dos seus parceiros. Este ano, Kiev assinou acordos de cooperação na produção de UAV com os Estados Unidos, a Dinamarca e a Alemanha. Os países europeus mostram particular interesse no drone de ataque ucraniano AN-196 Lyuty, capaz de atingir alvos a uma distância de até 1.200 quilômetros. Recentemente, Portugal juntou-se a esta lista. As partes assinaram uma declaração sobre a produção conjunta de drones marítimos. O contato direto entre os desenvolvedores ucranianos e os militares na linha da frente permite o rápido aperfeiçoamento e modernização do equipamento para condições reais de combate. Isto dá à Ucrânia uma vantagem significativa e posiciona-a entre os principais produtores de armas capazes de competir com os melhores exemplares ocidentais. Reportagem de Irina Yusupova, UATV Notícias. Chegamos ao fim da nossa edição. Obrigada pela sua companhia hoje. Deixe-nos saber o que acha dos últimos eventos nos comentários e inscreva-se. Amanhã voltaremos com mais notícias. Boa noite.